Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e você acabou de ouvir o áudio do vídeo Desigualdade Racial no Brasil. 2 minutos para entender, do canal Super Interessante. Nos dias de hoje, já é um pouco mais comum ver negros como destaque em seus esportes nos Jogos Olímpicos. Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios das Olimpíadas, o esporte era só para brancos e ricos. No Brasil, a participação de negros em 100 anos de Olimpíada nem chega a 6% dos atletas que já representaram o país. A realidade até melhorou. Porém, mesmo nos dias atuais, podemos verificar que algumas modalidades são exclusivamente para brancos. Mesmo com a melhora da inclusão, os atletas negros sofreram com o preconceito ou com a falta de adaptabilidade nas regras pelas suas questões físicas, como os cabelos, por exemplo, com o veto que houve às toucas para cabelos afros. E para falar sobre essas e outras questões, vamos conversar com Doiara Santos, professora da Universidade Federal de Viçosa, possui licenciatura plena em Educação Física pela UESC, doutorado em Educação Física pela University of Western Ontario, no Canadá, e é autora do estudo Natação e Questões Étnico-Raciais, Representações Midiáticas. Seja bem-vinda, doutora Doiara Santos! Muito obrigada pelas boas-vindas, Daniel, pelo convite, que é uma ótima oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Perfeito, nós que agradecemos aqui a sua participação. Doutora, como é que você se interessou pelo tema do seu trabalho relacionando natação com representações midiáticas? Bom, tem uma série de fatores que me levaram a esse tema. Eu sou baiana, estado de maioria negra,
Eu tive acesso à natação quando criança, porque minha escola era uma das raras escolas públicas onde havia piscina, onde eu treinei, cheguei a participar de competições estaduais e até uma competição nacional. E até sonhei em algum momento em ser nadadora pela seleção brasileira. Depois disso, eu acabei ingressando no curso de Educação Física. E lá eu ouvi na faculdade alguns professores dizerem sobre a densidade óssea de pessoas negras que tornava-as menos propensas à natação competitiva, e isso de certa forma me angustiava muito. Na graduação eu comecei a prestar atenção nessas explicações biológicas e elas não pareciam tão incontestáveis assim. A partir do mestrado e doutorado eu explorei a educação física em sua relação com as ciências humanas e sociais e fui estudando sobre desigualdades sociais e, inclusive, no esporte. Então, eu produzi alguns trabalhos sobre esporte e mídia que falavam sobre futebol feminino, que também é uma coisa que me interessava, sobre a representação de atletas em mídia impressa, sobre esporte e cinema, e isso sempre baseado na ideia de que, nossa, a maioria das pessoas consome o esporte por meio da mídia, né? Muitos de nós nunca fomos a um estádio de futebol ver uma partida profissional, mas certamente muitos de nós consomem o futebol por meio da TV, do rádio, etc. Então eu percebi que a mídia tem um grande impacto sobre o que as pessoas pensam sobre determinado tema, e juntando esse conjunto de fatores, eu participava ali de um congresso e tive essa ideia aí sobre escrever esse estudo. E o que seria, doutora, discurso midiático? A senhora consegue explicar para a gente melhor assim? Consigo. Bom, parte da compreensão de que a mídia não é apenas um veículo pelo qual uma informação ou notícia circula pela sociedade, né? Os acontecimentos que a mídia capta, eles são emoldurados em narrativas, perspectivas, né? Isso a gente chama na teoria do processo comunicativo de codificação, criando códigos de linguagem. Então, o discurso ele não acontece num vácuo social, você falou e pronto, acabou. Ele reverbera, ele repercute, ele constrói imagens, realidades, referências. A linguagem não é neutra, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala em discurso, né? Ela é uma reflexão e descrição sobre o mundo, então é muito importante cuidar para que essa linguagem, ela problematize as questões, ela ofereça interpretações múltiplas sobre um acontecimento. Então, o discurso midiático interessa muito porque ele tem um grande alcance, ele codifica mensagens, ele cria realidades e referências de linguagem. De que forma isso acontece mais, esse discurso midiático? De que forma acontece, doutora? É um discurso que se monta por muitas estruturas, né? A partir de sujeitos, a gente fala, e de instituições. O que seria isso, né? Por exemplo, um jornalista ou uma pessoa que trabalha com um veículo midiático, ele coloca no que ele vai dizer, escrever ou falar referenciais de conhecimentos que ele próprio tem, restrições que a própria instituição pode impor, para o qual ele trabalha, ele pesquisa, ele vai buscar das pessoas que são especialistas naquele tema, várias fontes, e assim esse discurso é formulado. Isso vale também até, por exemplo, quando a gente vê imagens, né? Uma edição de imagens é um discurso midiático, porque se escolhe que imagens quer se mostrar de um determinado acontecimento, inclusive no esporte. Então a mídia ela não é uma entidade, ela é feita por pessoas, e pessoas fazem parte de um contexto. Então o discurso que a mídia elabora é um discurso que circula na sociedade em geral. Então a gente precisa estar atento a de que forma fazer circular ideias, interpretações que não contribuam para perpetuar certos problemas sociais que a gente tem, como preconceito, estigmatizações e estereótipos, né? Bom, doutora, a senhora no seu estudo comenta que escolheu intencionalmente a trajetória de 2 atletas brasileiros da natação. Explica pra gente quem são e quais os motivos que levaram a senhora a escolher esses atletas. Bom, essa é uma boa história. Eu parti do ponto em que eu vi repercutir com muita satisfação quando alguns atletas internacionais, negros e negras, começaram a vencer etapas de mundiais, e até aquele caso dos Jogos Olímpicos do Rio, com a Simone, que empatou e levou o primeiro ouro de uma atleta negra naquele evento. Aí eu pensei, essas pessoas são exceção? E a história da densidade óssea delas? Elas simplesmente refutam toda a tradição científica que eu ouvia na faculdade. Aliás, a densidade óssea é um fator crucial para vencer as provas de natação, é o único fator que importa, né? Então eu acabei percebendo aí que havia referências de sucesso e fui olhar para o nosso país. Quando eu fui olhar para o nosso país, o primeiro nome que me veio à memória foi Edivaldo Valério, por causa de uma lembrança pessoal
de acompanhar os Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e vê-lo ganhar o bronze, fechando o revezamento 4x100 livre ao lado de ninguém menos que Gustavo Borges e Fernando Scherer, né? Uhum, sim. E então eu pensei, esse foi um primeiro momento em que eu me lembro de ver uma pessoa negra com uma trajetória de sucesso na natação brasileira. Uhum. E aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso de alguém mais contemporâneo também. E acho importante também que seja uma mulher, porque muitos dos estudos que eu me deparei quando eu comecei a ler sobre isso eram estudos que abordavam somente esportes masculinos. Então você até acha na nossa produção científica, aqueles estudos feitos nas universidades, estudos sobre racismo e esporte, mas a maioria trata de futebol e de futebol masculino. Uhum. Então eu queria um exemplo, entre aspas, de sucesso dessa natação, no caso feminino e no caso masculino. Eu até lembrei da Joana Maranhão, que também teve resultados expressivos, sim. Mas eu queria uma campeã. E aí a Etienne Medeiros é a primeira mulher brasileira campeã mundial de natação. Então eu falei, pronto, eu tenho aqui 2 atletas de resultados altissimamente expressivos em nível internacional, que podem me dar uma noção de como é que eles são representados, como é que esse sucesso é representado na mídia. Bom, doutora, como é que a senhora então analisa a participação de atletas negros e as adaptações, as restrições que aconteceram nos Jogos do Japão? Tivemos progresso com os nossos atletas e se foi resolvida aquela questão das toucas? Bom, olha, tivemos alguns progressos, modestos, mas tivemos uma maior representatividade de atletas participando, mas, sobretudo, também no próprio discurso midiático, esse que a gente está conversando sobre, né? Então, a gente teve pela primeira vez atletas organizados numa associação chamada Black Swimming Association, que em inglês significa Associação de Atletas Negros. Eles têm um site que debate o tema, se posiciona, usaram suas redes sociais para isso, o assunto foi pautado mais vezes, eu vi em site de notícias, página de rede social, canal de televisão, a repercussão sobre o caso das toucas, que questionava e contextualizava historicamente a participação dos negros na natação, né? A gente teve momentos na história de leis segregacionistas de vários países, impediam o acesso dos negros às piscinas no mundo, nos clubes brasileiros, inclusive em São Paulo, né? Que impediam negros de entrarem nas piscinas. Eu vi a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos pela primeira vez fazendo uma live com esse tema, convidando o Edivaldo Valério, né? Então a gente vê alguns avanços não só na representatividade lá nos jogos, mas no próprio debate social que envolveu aquilo. O caso das toucas é um caso bem clássico. Foi lamentável a Federação Internacional de Natação, né, que como organização esportiva tem uma responsabilidade social e precisa responder a temas emergentes da sociedade, reprovar o uso da toca sob aquele argumento de que ela não seguia a forma natural da cabeça. A única preocupação quanto a equipamentos esportivos nesse caso, como ela própria revela nos seus estatutos, é averiguar se o equipamento representa alguma vantagem para o atleta, e claramente não era o caso, né? Com certeza. Como é que a senhora acha que com essas grandes competições esportivas e com a participação dos órgãos de imprensa, como é que isso tudo pode ajudar a sociedade no combate ao racismo? Principalmente até no esporte ou até em outras áreas? É muito boa essa pergunta. Uma vez eu li de um teórico que dizia assim, todo processo comunicativo é educativo. Então o papel é esse, né? Pautar a situação, fundamentar o discurso, contribui para a transformação social, romper com estereótipos, tirar o esporte dessa bolha bem do entretenimento do ídolo, do herói, da narrativa do sucesso pura e simplesmente, e ver que o esporte ele reproduz e reflete os nossos problemas sociais também, e que é também um meio de refletir essas questões e colaborar para propor estratégias e ações, porque não basta a gente falar sobre isso e dizer, pronto, está aí um problema. Nós precisamos criar estratégias e ações, e isso vai acontecer, resolver. Isso vai acontecer por meio das instituições, dos clubes, da associação esportiva, projetos sociais. Então fala-se que não basta uma educação que não seja racista, mas que seja antirracista, né? Eu penso que isso valha também para o discurso midiático, né? Não basta um discurso de denúncia contra o racismo, também é preciso promover pautas antirracistas, né? E esse exemplo que... ações. É isso aí. Claro. A senhora já chegou até a comentar aí um pouco sobre as toucas de natação, o veto e tal, para cabelos afros. A senhora poderia detalhar um pouco mais assim, o que aconteceu? Como é que foi que isso veio à tona nesses Jogos Olímpicos? Se isso já aconteceu em outros ou se foi de agora?
Bom, todo equipamento esportivo, né? Eu não sei se você lembra, Daniel, do caso daqueles maiôs da NASA, você lembra? Lembro. Uma história de que os maiôs tinham uma super tecnologia e a federação chegou a autorizar aquele maiô e muitos recordes foram quebrados. E aí pautou-se a questão, poxa, mas esse equipamento representa uma vantagem para países ricos. Os países que conseguem comprar esse maiô, o cara vai lá e bate o recorde com o maiô. A FINA, então, passou a registrar, a Federação, né, da Natação internacionalmente, ela passou a registrar que recordes foram batidos com o maiô e sem o maiô. E aí se percebeu que realmente havia uma vantagem para o caso das pessoas que podiam pagar por aquele equipamento. E aí isso, hoje em dia, aquele maiô, ele já não é permitido na competição olímpica. Então, claramente não é o caso da touca, né? A touca não representa nenhuma vantagem. Pelo contrário, se a gente pensar que ela vai acomodar um maior volume de cabelo, ela pode até representar uma desvantagem em relação à aquadinâmica, né? E assim, acho que eles queriam que as pessoas fossem sem cabelo, né? Tinha que raspar. Assim, os homens já fazem isso, né? Os homens se depilam totalmente, eu não sei se as mulheres, mas os homens se depilam totalmente para fazer a prova, né? Para ter menos atrito possível. Quer dizer, ela com aquela touca, se a pessoa tiver um cabelo bem grande, quer dizer, ia ser uma touca bem grande, poxa. Não vejo o porquê, sinceramente, não sei. E não se fez nenhum estudo, viu, Daniel? A federação não fez nenhum estudo para dizer, a touca pode representar aqui alguma vantagem, não. Simplesmente alegou que não, né? Isso provoca uma falta de representatividade. Porque a gente ouve tanto falar, nossa, o esporte olímpico inspira as pessoas a praticarem esportes, inspira as crianças, fala-se tanto de inspirar as pessoas, então quando a federação não responde a um tema social tão importante, ela contraria a própria missão que ela anuncia nos seus estatutos, de que é promover a prática daquele esporte para todas as pessoas, não só no alto rendimento. A federação ela é responsável também pela popularização do esporte. A FINA... E o símbolo dela já chega a ser aqueles arcos, né, que representam os continentes, que é a união dos continentes e tal, e faz um papel Esse é o símbolo dos Jogos Olímpicos, perfeito. E a própria Federação de Natação, ela fala em nadar como uma habilidade essencial para a vida. Né? E a gente vê vários países dados que, se a gente tirar a discussão do nicho do esporte de rendimento, que é muito seletivo, competitivo, em vários países, Daniel, as mortes por afogamento são constatadamente maiores, como Estados Unidos e Inglaterra, entre crianças negras. Isso não é por acaso, não é a densidade óssea que faz crianças negras afogarem. É que ser negro está associado a indicadores sociais de baixa renda, né, de pobreza, e muitas vezes isso é o que te tira a possibilidade de aprender a nadar, o acesso, né, o incentivo do esporte de base. Então, quando a gente fala no alto de rendimento, é lamentável. No esporte de alto rendimento é simplesmente lamentável, mas quando a gente fala no nadar como uma habilidade essencial à vida, isso é mais grave, né? Rádio Web Esplendor, a sua preferida. Voltamos. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com a doutora Doiara Santos sobre as questões étnico-raciais, a representação midiática e a participação de atletas negros no esporte. Doutora, qual deveria ser o papel da mídia para impulsionar ou pelo menos melhorar essas questões de racismo, adaptabilidade de raças e que requerem uma melhor atenção, proporcionando uma igualdade entre os competidores e as próprias raças e as diferenças do ser humano? Uma das coisas eu quero parabenizar a Esplendor, né? É pautar o assunto. Esse é um dos papéis. Tirar esse esporte simplesmente desse discurso heróico, bonito, inspirador e também pontuar os problemas. Então a mídia tem aí um grande alcance, os veículos alcançam um grande público, as pessoas amam o esporte, por que não construir e demonstrar a realidade do esporte também no nosso país, né? Pautar as questões que não estão resolvidas, porque as que estão resolvidas, né, elas já estão postas, a gente precisa ir além do que é evidente. O esporte de rendimento é a ponta do iceberg. A gente precisa pensar em tudo que circunda essa esfera que é o esporte. Então, a Esplendor está de parabéns, porque esse é um dos papéis, pautar mais o assunto, colocar o esporte para além da lógica de superficialidade no tratamento dele. E, doutora, a senhora acha que existe democracia no esporte hoje? Olha, pelo menos do ponto de vista legal, a gente tem a garantia constitucional no artigo 217, que diz que o esporte é direito de cada um.
e que é responsabilidade do Estado fomentar com infraestrutura, com condições de acesso, com leis de incentivo. Entretanto, a gente ainda enfrenta uma realidade, uma conjuntura sociopolítica em que a democratização do esporte precisa ser constantemente reivindicada. Nada é dado, não é mesmo? A gente reivindica os nossos direitos à medida que a gente reconhece esses direitos. Então, sobretudo o esporte de participação. O esporte de rendimento não deve ser o único a ser pensado. A gente não deve só pensar em formar os futuros atletas, mas todo o potencial educacional que o esporte tem. Então, uma vez que a gente tem garantido constitucionalmente o esporte como um direito social, existe a possibilidade de reivindicarmos essa democracia no esporte cada vez mais operante, né? É isso aí. A senhora chegou até a comentar já, mas os atletas negros hoje estão superando a barreira branca nos jogos. Cada dia a gente vê isso crescer. E como é que a senhora acredita que as entidades esportivas ou mesmo os governos podem colaborar nessa caminhada para acelerar esse processo? O que está faltando dessas entidades? Governo e as próprias esportivas. Isso é bem complexo e governos devem mobilizar ações muito além do esporte de rendimento, como a gente vinha falando, né? Fazer políticas de ações afirmativas para melhorar indicadores sociais muito mais amplos, que é grau de escolaridade, que é renda, e as organizações esportivas também devem instituir ações nesse sentido, ações educativas. A gente está discutindo atletas, mas a gente pode olhar para os gestores esportivos, para os treinadores e para os técnicos e se perguntar onde estão os negros num país de maioria negra, né? Então é num todo articulado que o esporte vai reverberando os avanços que a gente conquistar nas esferas sociais. Então governo e organizações esportivas, elas precisam estar articuladas em prol de um desenvolvimento social mais amplo, de fora do esporte para dentro do esporte, e de dentro do esporte para fora do esporte. A gente vai articulando. Porque o esporte tem esse potencial, né, de promover debates. A gente adora falar de esporte, a gente senta na mesa de um bar para falar de esporte, a gente fala com a família de esporte. Então, tudo que está em torno do esporte repercute para a vida. E se a gente começar a pautar isso reverbera positivamente. As pessoas negras precisam ter acesso ao esporte. E elas vão significar isso como elas quiserem, sua especificidade. Não, eu nado por lazer. Não, eu nado porque eu quero ter uma saúde melhor. Não, eu nado e eu quero competir. Que ótimo que existam várias possibilidades. Exatamente. Então, popularizar o esporte é o que gera mais possibilidade da gente ter grandes competidores olímpicos. Com certeza. Mas essa não tem que ser o objetivo maior, não é? Sim, com certeza. Doutora, quem sofre mais com essas questões raciais? Os atletas negros ou as atletas mulheres negras? Elas ainda carregam essa cruz de serem também mulheres e negras? É pior para elas? Há uma interseccionalidade que a gente chama dentre esses marcadores sociais, esses indicadores. A atleta, mulher, negra, aí a gente pode incluir a pessoa com deficiência, a pessoa pobre, por exemplo. O fato é que a gente precisa trabalhar com essa noção de que o atleta é uma pessoa cidadã, para além da bolha esportiva, que tem suas subjetividades e muitas dificuldades diferentes, mas de certo, Daniel, historicamente a mulher foi cerceada da possibilidade de competir nos Jogos Olímpicos, elas não competiram na primeira edição, né? O boxe, por exemplo, que muita gente ficou feliz com o resultado, né, da nossa boxeadora, ele passou a existir para a competição feminina em 2012, enquanto para os homens existe desde 1904, é isso mesmo que você ouviu. Caramba. Né? Então, claramente no contexto olímpico, as mulheres sofrem ainda a repercussão de um cerceamento das suas possibilidades, né? Caramba. Bom, doutora, a gente, para fechar aqui a sua participação, a senhora já até respondeu sobre a participação e a contribuição que as entidades e governos podem fazer para zerar essas questões, ou pelo menos para diminuir essas questões raciais. E o que eu, cidadão, que estou incluído nesta sociedade, com todas essas questões raciais, devo fazer para contribuir também? O que eu posso fazer? Esse é o melhor movimento que a gente pode fazer, cada um. Então, um grande passo é apoiar a causa. Essa é uma questão real do nosso cotidiano. A gente não pode mais negar, né? A gente não pode romantizar quando uma pessoa negra alcança certo sucesso, entre aspas, apesar de, dentro de uma ideia de cultura do mérito. Poxa, nem sempre seria preciso atravessar esse apesar de. Fazer sua parte pode ser pautar isso na sua ciência, conversar sobre isso na sua arte, na sua profissão, na sua comunidade, no seu negócio.
adotar uma postura ética que, sobretudo, envolve, Daniel, escutar e aprender. Acompanhar os nossos indicadores sociais do nosso censo demográfico do Brasil. Aqueles dados revelam muito que a desigualdade ela existe de fato. Ela não é percebida por alguns, né? Ela existe. E aí a gente pode estudar a respeito disso a partir de fontes de credibilidade, em diálogo com a ciência, as mídias, os movimentos sociais, nos engajarmos nessa discussão, em princípio, numa posição de escuta e aprendizagem. E posteriormente em ação, haja na sua comunidade em prol desse debate, na sua arte. Olha você aí fazendo um papel tão fundamental na sua profissão de pautar isso. Então, o papel de cada um está dentro da sua possibilidade. Se a minha possibilidade é ir ali no meu bairro conversar com meus amigos sobre isso, que bom, adotando essa postura ética, de escutar, de aprender, de procurar fontes confiáveis para tratar do assunto. Afinal somos todos seres humanos, né? Isso. Bom, doutora, se a senhora quiser divulgar algum site, seus contatos, outros trabalhos, redes sociais, fique à vontade aí. O microfone é seu. Muito obrigada pela oportunidade. O meu e-mail institucional é Santos, meu sobrenome, Doiara, meu primeiro nome, @gmail.com. É por lá que eu respondo a demandas relacionadas ao meu trabalho acadêmico. Então, será um prazer contar também nas minhas redes sociais, né, Doiara Santos, Instagram, mas lá é mais um ambiente que eu falo de assuntos diversos, não só acadêmicos. Então, de toda forma, será bem-vindo, futuros contatos, para dialogarmos sobre esse assunto e aprendermos juntos. É isso aí, obrigado, doutora. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, doutora Doiara Santos, por aceitar aqui o nosso convite em participar aqui deste bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Eu que agradeço, parabéns à Splendor pelo excelente trabalho. Ok, obrigado. Hoje aqui neste Splendor Entrevista, conversamos com a doutora Doiara Santos, doutora em Educação Física pela University of Western Ontario, no Canadá, e autora do estudo Natação e Questões Étnico-Raciais, Representações Midiáticas. Quer participar aqui com a gente? Envie sua sugestão de tema ou indique um convidado para ser entrevistado. Envie um e-mail para faleconosco@splendor.radio.br. Gostou dessa entrevista? Quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista? Ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast lá no Splendor Play e pode ser acessada no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.